falar da caridade que vem do coração, né? Isso a gente já ouviu essa máxima do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, muitas e muitas vezes. E hoje a gente vai fazer uma reflexão mais profunda do que é caridade, do que é essa ação e o que ela representa dentro de nós. Então, nós vamos hoje estar falando do conceito de caridade. A gente vai estar falando da sombra da caridade. Então, quando falta a caridade, qual é a sombra que está por trás dela? A gente vai estar falando com a ênfase um pouco maior sobre a caridade moral, porque a material a gente já tem um pouco mais de entendimento, mas também vamos mencionar ela. A gente vai falar da nossa cegueira individual em relação a esse assunto. A gente vai refletir sobre a humanidade como um todo, os olhos do amor, e aí vamos para a nossa conclusão. E fiquem à vontade de a gente debater algo que vocês queiram acrescentar ou dividir. Então vamos para o conceito da caridade, né? No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Então, Jesus falar o que é caridade, a gente vai entender um conceito mais aprofundado do que isso significa. Então, Jesus, né, o Espírito Verdade, que a gente entende, né, a que se refere, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade, portanto, reflete o princípio cristão fundamental de amor mútuo entre todos, independentemente da situação em que se encontrem, tendo aplicação no âmbito moral e material. E primeiro ele fala do moral ao material. Então, o perdão também é caridade, compreensão também é caridade, entendimento, olhar para o outro com olhar de igualdade também é caridade. E ele dá ênfase maior nisso, né? Ele fala o princípio cristão, daquele que crê em Deus, daquele que compreende a caridade com algo como esse recurso interno que a gente tem. Então, a caridade, a gente começa a entender que é algo que a gente traz dentro de nós, né? A gente pode dar algo a alguém, a gente pode fazer um trabalho, realizar essa ação de bondade, mas a caridade, ela vem com uma série de virtudes e valores internos que a gente precisa desenvolver. De certa forma, temos eles. Precisamos fortalecer, intensificar, potencializar. Então, a gente vê que a caridade é algo que ele veio trazer em 1800, esse livro de Allan Kardec, mas ele é discutido na humanidade em diferentes linhas espiritualistas, religiosas, filosóficas, e antes de Jesus encarnar. Aí eu peguei esse conceito, que está no Mahayana, no budismo, e ele reflete muito do que a gente estuda no espiritismo, que ele fala que a caridade é um estado de consciência. Se refere a doar a si mesmo com uma profunda conexão com todo o ser vivo. Estaria no terreno do ser. Não poderia ser somente uma ação. Então, eu não vou ter uma caridade no meu coração se eu realizar somente uma ação e se não tiver aprofundado dentro de mim esse sentimento mais profundo, essa conexão com os seres humanos. Em sânscrito, a gente tem, eles falam desses 7 portais para a evolução moral, né? Eles chamam de iluminação, mas a gente, né, usa para a nossa linguagem a evolução moral. E quais são esses 7 portais? O primeiro deles, que chamou minha atenção, é o Dana, que é, em sânscrito, traduzida caridade e amor imortal. O imortal saiu em inglês, tá, gente? Doação sem reservas com o coração e também com as mãos, a menos que a viagem seja realizada por uma motivação pura de altruísmo, do desejo de devotar-se à felicidade e iluminação de cada ser humano e ao bem de cada criatura. Então você está entendendo o quanto isso é profundo, dessa conexão da caridade, desse sentimento, que eles consideram isso um primeiro portal de estado de consciência a ser avançado para você atingir a evolução. E o máximo do espiritismo é, fora da caridade não há salvação. Estamos todos falando a mesma coisa. Isso a gente está falando em 1000 antes de Cristo, antes de Jesus encarnar. Então você entende a conexão que a gente tem com a humanidade, onde a gente coloca numa postura
e num olhar de igualdade quando a gente auxilia o outro? Porque se a gente está achando que a gente está auxiliando o outro numa posição de superioridade, a gente está olhando com um olhar em uma posição que a gente não tem. E muitas vezes a gente não tem ideia do que a gente está realizando, dessa transformação interna que está acontecendo dentro de nós, ao realizar um trabalho, na possibilidade de retomar a jornada evolutiva, desenvolvendo essa virtude interna, que é a realização da caridade com um olhar de humanidade, olhando o outro como irmão, né? Porque somos todos uma grande família, a humanidade. Então, se eu estou fazendo isso, não tendo um olhar de irmandade para com o meu irmão, né? Ele é um estranho, vou ali ajudar aquele pobre coitado, né? Essa pessoa está enchendo meu saco, deixa eu ajudar essa pessoa, né? Não aguento mais essa pessoa me perguntando, me pedindo. E aí a gente percebe o olhar está equivocado. Porque toda vez que a gente julga o que o outro está passando, né? Porque às vezes a gente tem essa ilusão de achar que entende o que o outro está vivenciando em uma dificuldade. Porque a gente está se considerando, naquele momento, superior porque estamos na posição de ajudar e não de ser ajudados. Mas às vezes a gente não tem nem ideia do que realmente se a gente tem é merecimento ou misericórdia divina. E que naquele momento somos instrumentos para estar auxiliando o próximo naquela tarefa que a gente se predispôs a fazer, ou estarmos numa posição um pouco melhorada. E sabe Deus quanta misericórdia divina a gente não precisou para estarmos em determinadas posições. E somos esses agentes do bem que viemos trabalhar e servir com esse olhar de igualdade. Então é sempre bom lembrar que quando a gente olha, julga, acredita que vê o outro e fala, essa encarnação desse aí, coitado, esse se perdeu na vida, né? Porque a gente está ali com o martelinho de juízo de Deus, vou ajudar, mas não vai adiantar nada, porque vai voltar tudo de novo. Mas isso não é real, porque não está na nossa posição. Irmão, vai me ligar. Esqueceu. E qual é a sombra da caridade? O que vocês acham que seria a sombra da caridade? Essa tá fácil pro Márcio. Não sei, sabia? Sério? Uma Eu não escutei não entendi a pergunta em si. Não? O que seria a sombra? Porque imagina que a caridade como uma virtude, certo? Então tudo que está contraposto a uma virtude, quando a gente não a possui, em termos psicológicos. temos uma sombra. É porque a gente, depois que o Divaldo lançou a série psicológica, a gente pode falar sabia disso. Que Sabia. E qual seria a sombra da caridade? Se está me faltando caridade, se está me faltando muita, me faltando no caso. Qual é a sombra que está ocupando? Egoísmo? O egoísmo. Se está faltando caridade, é porque está sobrando o egoísmo. Entendendo aquela caridade com todas aquelas virtudes que é um conjunto de virtudes, né? Então, a Joana fala, o egoísmo, né? Vou tirar aqui, vou ficar muito longe. O egoísmo, que é uma chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta como obstáculo. Né? O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Para evoluir espiritualmente, o homem precisa entender as ilusões da existência, do nascimento, da morte e da separatividade. Onde a gente entende que nós não somos seres individuais, e se aquele ser que não é tão próximo a mim está passando por um momento de crise, de fome, de guerra, de pobreza, é um problema dele. Ele deve estar ali, Deus sabe o que faz. Você já ouviu o Espírita falar isso? Me dá arrepio. Não são coitadinhos, não. Sabe que está ali por alguma razão. E aí a gente precisa entender que no planeta que encarnamos tem fome, tem guerra, tem pobreza e tem muito trabalho. Isso não significa que está longe de nós, porque é o planeta a qual habitamos vibracionalmente. Pertencemos e como humanidade somos um todo.
E o egoísmo faz com que a gente olhe esse mundo somente a partir da nossa individualidade, da nossa perspectiva, do nosso pequeno eu. Esse montinho de matéria orgânica, que quando as coisas não saem como a gente quer, a gente se frustra, mas a gente consegue ser indiferente devido à dor da humanidade. Eu tenho um amigo de infância que eu convivo até hoje, mas eu dói, porque a gente cada um foi para um caminho, não que eu sou melhor que ele, mas é que os conceitos que ele tem são extremamente arraigados a isso aí. Eu, a minha família, o resto que se dane, não quero saber. Ele é rico e ele acha que o cara que é miserável, o problema é dele, ele que se colocou naquela situação, tá? É tudo voltado para aí. E ele extravasa bem esse pensamento numa boa, mesmo sabendo que eu penso o contrário, e a gente não entra em contendo aquilo ali, mas aí desenvolveu um câncer muito forte. Jovem, aí, no rim. Isso deu uma balançada muito grande, mas às vezes a energia, o medo de perder os bens que acumulou, o medo do não, fruto de realmente não acreditar em nada, ateu e tal, tudo isso eu acho que de uma forma ou de outra somatiza e acumula em algum lugar. E aí acaba que. E aí tá nessa. Grande parte da humanidade vive para o mundo da matéria, vive para o físico, né? E às vezes o processo de despertar ele pode ser mais doloroso com uma escolha individual, porque uma mentalidade distorcida, umas emoções muito tóxicas mesmo, né? Se estamos mergulhados em egoísmo, o que a gente vai emanar? Se a gente está sentindo muita raiva, se está sentindo muita frustração, ou está realmente mergulhado nessa grande ilusão e achar que a vida é só isso. Então a gente, né, consequentemente, vai estar irradiando essa energia e vai atrair situações que vai adoecer nosso corpo físico, não por castigo, porque essa inteligência suprema que rege a todos nós é mal, vingativa, vai fechar os olhos, vai escolher a gente para poder uma loteria. Não é isso. É que a gente vai estar nesse sentimento emanando de maneira tão forte que é o que a gente vibra. E aí essa doença sai do nosso corpo emocional, do nosso perispírito, vai para o corpo etéreo e vai para o físico. Então, se você está ainda não tendo entendimento desse sentimento de caridade, né, que é essa virtude oposta ao egoísmo, quando você sente ele profundamente, você ilumina, porque você sente. Por isso que o budismo fala que é o primeiro portal. Porque não tem como você andar no mundo amando as pessoas, entendendo, buscando soluções, dentro daquelas suas possibilidades para ajudar a resolver, que você não vai conseguir resolver todo o problema do mundo, mas você vai resolver dentro do seu pequeno eu o que você é capaz de fazer. Capaz de escutar um amigo de maneira mais amorosa, sem julgamento, sem crítica, capaz de perdoar, ter mais paciência, ser mais bondoso, né? Então a gente consegue ter tudo isso, não tem como essa pessoa se movimentar no mundo e não estar iluminada, né? Não está emanando luz pelos chakras, né? Imagine se a gente ama alguém profundamente, a gente consegue regenerar todas as nossas células. Quando um filho nasce, uma mãe regenera todas as células do corpo dela. Por sentir um amor profundo. Ela restaura o corpo. Então a gente precisa entender, não só para agora eu tenho que ser caridoso porque, né, eu quero me iluminar. Não, é entender a caridade com profundidade, porque você imagina que é você caminhar no mundo e se movimentar nele de uma maneira mais leve, de uma maneira mais plena, mais amorosa, com entendimento. Ou dizer que o sofrimento da humanidade é meu sofrimento também. Não é só minha família aqui que está no meu DNA, né? Porque também se tem um primo mais distante, a gente nem considera família, né? Vem uma crise econômica, fala, ixi, aquele meu primo desempregado, já vi tudo que vai acontecer com ele, né? Quer dizer, não, a família é toda a humanidade, o problema é toda a humanidade. E a gente está hoje num planeta muito complicado, que nosso, né, socioeconômico, cultural, social, é tudo voltado para expiações, provas e expiações. Né? Não é fácil, mas a gente está aqui para justamente se aprofundar nesses conceitos, para a gente transmutar essa questão, né? E evoluir. Então, lembrando, né? É um momento, ele é passageiro, então não é o que é o meu primeiro, não é primeiro eu. Só tem o que, vou pegar logo antes que alguém pegue. Né? Não é assim que é o nosso olhar para o mundo. Né? Dizer, se o outro está sofrendo, parte de mim também. E lembrando dessa separatividade que a Joana se refere, que todos nós somos células individuais de trabalho aqui, cada um com sua função individual, sua meta individual de crescimento e planetário. E todos nós temos o nosso papel. E é um sistema que compõe um todo,
né? Como assim, quando a gente vai fazer uma comparação, que é muitos exemplos usados, inclusive por Jung, em diferentes linhas também psicológicas que a gente estuda, é que imagine seu organismo, o seu corpo, sua célula, né? Seus órgãos, seus tecidos, tudo funciona para o funcionamento do corpo. Tem micro-organismos vivendo dentro de nós, tem bactérias e etc. Tudo isso forma o nosso corpo físico. Então imagine que uma célula começa a se voltar contra o meu corpo por radiação minha, por sentir raiva, por sentir egoísmo, né? E seja lá mais o que a gente sente também, se a gente for listar não tem mais fim. E aí a gente vai causar uma célula anômala e aí vira um câncer. E o câncer se volta contra o próprio organismo. Se ele consegue concretizar o que ele quer, ele mata o organismo e ele se mata. Isso acontece na humanidade. Se a gente fazer um paralelo, é a mesma coisa. Imagine minha mão se voltar contra o meu corpo. Não faz sentido, né? Você vai no plano de uma empresa, o RH não fala com o financeiro, como é que funciona isso? Então a gente tem que entender que, como humanidade, como seres individualizados, pertencemos a um todo. E a esse todo, cada um corresponde à sua pequena parte. Mas é importante entender que se uma parte está débil, precisamos ser melhores por eles também. E precisamos ajudar a equilibrar como o funcionamento de um mundo como um todo. Se algum ser humano fez algo terrível, inaceitável, e a gente vai para a história para pensar sobre isso, porque ninguém está querendo tocar em ponto sensível de ninguém, em momentos históricos que foram horrorosos. Então, quando esse ser humano caiu, algo de nós foi com ele também. Entende? Assim como alguém que conquista algo, que se ilumina, que se eleva, como a gente tem a possibilidade de muitos que evoluem, quando ele sobe, se ilumina e evolui, algo de nós vai com ele também. Nós somos um todo. Acho que essa parte a gente ficou clara, né, como humanidade. Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta 785. Mais uma vez, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois intelectual avança sempre. E aí, progresso intelectual, inteligência, conhecimento, sem virtudes, é um perigo. E a gente está vendo o resultado aí. Hoje a gente usa tecnologia, conhecimento científico, para uma série de propósitos que não são elevados. Frutos do egoísmo. Né? Temos as guerras, temos as doenças criadas em laboratório, e uma série de questões para refletir que causa o egoísmo e o orgulho de nós como seres humanos. A pergunta 913, ele fala: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, o mais potente e o pior? Já dissemos muitas vezes o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, você vê que se Jesus, o Espírito Verdade que a gente entende hoje que é Jesus, fala de uma maneira tão enfática sobre o egoísmo, então não é algo que a gente devia estar buscando fora, é algo que a gente tem que estar buscando dentro. Qual em mim, em camadas, que eu tenho de egoísmo, que eu preciso combater para evoluir? Porque todos nós temos, senão estaríamos encarnados. Estaríamos lá muito felizes, né? Ou em regeneração plena, né? Não vejamos a hora, mas para isso a gente tem que entender algumas questões internas que possuímos, essas sombras que precisamos transmutar. E aí eu tenho esse texto, essa Joana de Deus ainda fala, né? O egoísmo é um estudo mais profundo em torno das necessidades humanas. Constatam-se as presenças da fome, das doenças, do abandono social, a que são relegados os denominados excluídos, o desvalimento moral, a falta de teto, de trabalho, de educação. O egoísmo que gera tais fenômenos deditosos, mais que a caridade real, pode se solucionar por influência do amor. Então, se hoje a humanidade, não precisasse ser na sua grande maioria não, poderia ser um pequeno percentual, tivesse essa virtude desenvolvida dentro do coração de cada um
em sua totalidade, não haveríamos fome, não haveria guerra, não haveria desfavorecidos, não haveria injustiça, porque a gente não seria tão, não é nem imparcial a palavra, é tão apático diante desse mal, né? Porque nós acostumamos a ver isso no nosso planeta, a gente cresceu vendo isso, né? Quem cresceu no Brasil, quem nasceu no Brasil, a gente está acostumado a ver a pobreza e a fome em toda esquina, as pessoas pedindo, e a normalizar algo que não deveria ser aceito com toda normalidade. Vocês não acham? Olha, Fran, você já vai entrar assim, um pouquinho na origem desse sentimento do egoísmo? Em que sentido? Só para a gente entender por que nós temos isso. Porque nós somos egoístas? Eu já li algumas coisas. Não, eu li algumas coisas em relação, obviamente, levando em consideração em termos evolutivos. Se a gente voltar lá para trás com o espírito mais primário, falta de intelectual, de entendimento, é lógico que o medo de não saber das coisas e tudo mais, a gente não conseguia dividir. O medo do amanhã era uma coisa assim de um entendimento. Então, você imagina um ser primitivo que caçava o animal e tudo mais. Ele não ia dividir com o que ele não conhecia. Era só o clã familiar ali dele, né? Então aquilo ali era, se chama de egoísmo, mas era sobrevivência. Eu não ia entrar lá, mas sim, Sabe? eu entendo o que você está falando. Então nós carregamos essa herança primitiva e que ela foi diluindo com o tempo. Lógico que ainda está muito vigente hoje em dia, mas hoje em dia a gente consegue vislumbrar que não é só isso, né? Então a gente tem condição de realmente, através do entendimento, de ter a coisa, se a gente ainda sente muito esse negócio. Ai, não, e amanhã? Amanhã eu não sei, amanhã pode ser, não vou dar pra ninguém não, você tem que guardar pra mim. Vai lá que amanhã acontece, sabe? Eu entendo, eu não ia chegar nesse ponto, porque assim, eu entendo, tá no nosso DNA, tá na verdade no inconsciente coletivo também, né? Que a gente tem, por isso que a causa primária falam que é o medo e o egoísmo, né? O medo contrário ao amor incondicional, o egoísmo em relação, né, à caridade. Se você vai no dicionário indo-europeu, só para fazer esse, vou chegar lá, no indo-europeu, que você quer saber por que uma palavra ela foi criada, qual a origem dela, o melhor dicionário que vocês puderem olhar isso é o indo-europeu. Não vá na Wikipedia, pelo amor de Deus. E é caro o dicionário, mas vale a pena, porque assim, é uma página para você entender a origem das palavras e qual ela foi criada e com que propósito, e vem lá do hinduísmo. Então, quando você vai ver a virtude contraposta ao egoísmo, e eu vou chegar onde você está falando, você vai achar a fraternidade. E a fraternidade expressa como ação a caridade. Então está tudo muito linkado. O medo e o egoísmo, sim, está no inconsciente coletivo da humanidade, no sentido está no nosso DNA, porque a gente carrega isso dos nossos ancestrais. Mas imagina que a gente já está numa linha divisória, né, saindo de provas e expiações, indo para a regeneração, onde a gente já consegue, através do estudo e das emoções, desenvolver sentimentos mais elevados, onde a gente aquilo não prima, onde a gente prioriza lutar até mesmo contra algumas questões internas, né? Porque algo de nós, nossa consciência, ela tem uma força maior. Então a mãe é capaz de oferecer sua própria vida em prol do filho, não é só uma reação química, não é só o instinto maternal, é um sentimento, porque um amigo faz isso por um outro, porque alguém se sacrifica pelo todo. Você entende? Quando as pessoas vão defender algo por uma causa que seja maior que elas mesmas, e elas se colocam à prova, se colocam na linha de frente às vezes, né? E assim, estudando alguns aspectos psicológicos das pessoas que vão para a guerra, eu não vou entrar em detalhes, que às vezes são coisas bastante duras, mas uma coisa que às vezes é bonita de ver quando uma pessoa arrisca a própria vida para salvar um colega. Então, algo que foi tão mais forte, que é o instinto de você se proteger e se defender da sua própria vida, você faz algo e se coloca, inclusive, a sua vida em risco para salvar alguém. Então, algo maior do que você surgiu ali dentro de você como estado de consciência. Não sou a favor da guerra e não vamos entrar nessas questões, mas assim, eu acredito que assim, a questão da iluminação da humanidade, da evolução moral da humanidade, vem nesse despertar, onde cada vez mais aumentamos o número de pessoas conscientes que comecem a pensar mais, não só uma parte, uma porção tão pequena de si mesmo, dos seus recursos, do seu pequeno clã, da sua pequena família, ou só aquele que tem DNA, né? Até a segunda geração e vai lá, mas que isso não é problema meu filho que cuide, meu neto que cuide, né? Então, assim, a gente precisa olhar um pouco mais além, porque à medida que aumenta o número de pessoas despertas, a gente transmuta isso e automaticamente, por consequência, todo o inconsciente coletivo evolui.
científico. Isso é um estudo científico, isso é um estudo, inclusive isso é mencionado em Consciente Coletivo, na série psicológica da Joana de Ângeles. O Divaldo fala do consciente coletivo no livro Refletir a Alma, né? Assim, se vocês quiserem, eu comento o estudo científico rapidinho, que a gente entenda de que forma a gente transmuta e a gente começa a agir com o coletivo. Então, esse egoísmo, a gente está só repetindo o que o coletivo faz. Teve um cientista que se chama Peter Sheldrake. Ele criou o Morphic Resonance, a gente chama no Brasil de campo morfogenético, que faz com que você repita, né, que é um fenômeno que se repete quando um número de pessoas específicos começam a fazer e começa a se repetir. Eu vou explicar para depois falar o conceito, para vocês não ficarem perdidos. Ele fez experimento com ratos, ele colocou ratos em laboratório, uma água com mercúrio e que dava choque e a outra água não. Todos os ratos, a partir de determinado momento, parou de tomar água com mercúrio, porque além de ter mercúrio dava choque. Eles iam na outra água automaticamente. O que ele percebeu é que quando chegou a um número determinado de quantidade de ratos, nenhum rato do andar bebia água com mercúrio sem nem ter tomado choque. E ele ficou que estranho isso. E aí ele percebeu que os descendentes dos ratos, que nunca tinham visto mercúrio na vida, não bebiam a água. E ele falou, será que os ratos se comunicam? E ele percebeu que isso é campo morfogenético, que todos os seres se comunicam por frequência de onda, inconscientemente ou subconsciente, que faz com que um aprenda o que a massa crítica aprendeu. E a massa crítica é o número de eventos de pessoas que faz com que o evento cresça por si só. Então, quando as pessoas começarem a entender o que é a fraternidade, começarem a alimentar aquilo no coração delas, começarem a pensar no todo, toda a massa crítica muda. E às vezes a diferença pode ser somente de um indivíduo, porque precisou mais um ratinho para tomar um choque, para nenhum deles mais querer beber água. Que foi o que a pandemia se propôs a fazer, e aí já vou sair do assunto, se propôs a fazer, né, para o nosso despertar. Dizer, para de pensar no eu, não pensa muito tanto na matéria, é transitório, né? Foi um wake-up call, né, para todo mundo, né? Tudo bem que depois a gente dormiu de novo, mas a tentativa foi essa. Então, eu prometo que a gente vai falar depois disso somente da caridade, tá? Deixa eu falar de coisa. Mas eu achei esse texto do Saramago, do ensaio sobre a cegueira, tão legal, porque é um livro que eu li há tanto tempo e estava em cima da minha mesa e não achei que fosse por acaso. Então, o egoísmo pessoal, o comodismo, a falta de generosidade, as pequenas covardias do cotidiano, tudo isso contribui para essa perniciosa forma de cegueira mental, que consiste em estar no mundo e não ver o mundo, ou então ver dele o que em cada momento for suscetível de servir os nossos interesses. Eu só olho para aquilo que me interessa. Eu só vejo as pessoas, circunstâncias e situações segundo os meus interesses, meus apegos, meus desejos, meus vícios, minhas paixões. E não é assim que a gente movimenta o mundo. O nosso olhar, ele tem que ser mais elevado. E ele pode ser, porque a gente aprendeu, de repente, a se movimentar assim. Mas com a humanidade, a gente precisa olhar para todos de uma maneira mais elevada, mais aprofundada, mais generosa e amorosa. Então é isso que a gente está combatendo dentro de nós. Não lá fora, é dentro. Né? Então vamos lá, a caridade como moeda de troca, então vamos dizer que a caridade ela não é, né? Que muitas vezes doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo, de vaidade pessoal, com que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. E às vezes as pessoas, infelizmente, usam a caridade como uma moeda de troca. Eu vou ajudar meu amigo, mas eu sei que mais lá na frente eu vou precisar dele para aquilo ali. Então você não teve a intenção genuína de ajudar. Né? Eu vou fazer algo porque aquela pessoa pode me proporcionar algo. Não, não é assim que a gente se movimenta no mundo. Né? Entendendo que a caridade é o que ela não é. Isso era um dilema. Por quê? Lá veio uma, vai, Marcos. Esse é um dilema porque até em termos religiosos, quando a gente aprendeu que Deus esperava da gente essa postura caridosa, a gente fazia quase como uma troca com Deus. Eu vou fazer a caridade para garantir meu espaçozinho lá no céu. Sim. Por mais que eu não estou nem aí com essa pessoa, mas é o obrigatório que eu tenho que fazer porque diz na Bíblia. Sim. Ou diz em tal lugar. Então tô eu lá me esforçando em fazer um negócio, já garante, ó,
Alguém que anota isso aí, porque tem que ter um lugar lá pra mim que eu tô fazendo. Era uma troca, né? Meus bônus horas estão sendo contabilizados, né? Tem até quem acredite que compre um pedaço do céu em algumas religiões, há quem dá o dízimo porque triplica. Mas eu vejo dessa maneira, a partir do princípio que a gente ainda é infantil em relação a esse desenvolvimento, então que seja, se for uma coisa mecânica no início, em busca de uma troca, que é o início, para que mais tarde a gente consiga sentir, e não só ficar, ó, tô fazendo aqui. Mais tarde eu começo a me envolver mais. Né? Eu concordo no sentido do exercício, porque afinal o exercício pode levar a você desenvolver pelo hábito e aí os sentimentos. Só a gente tendo um pouco de cuidado para não se comprometer karmicamente, né? Assim, na verdade a gente tem que ter cuidado com não ter esse sentimento, né? Vamos combinar. Mas a gente tem que ter muito cuidado de que a maneira como a gente faz as coisas, porque a gente cria vínculos kármicos, principalmente se elas não forem genuínas, verdadeiras. Porque deveríamos estar sentindo, pensando tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é sincero, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. E a gente já nem pensa mais nada disso, mas é o que deveríamos estar pensando a todo momento. O que nos falta de caridade como recurso interno? É assim, são questões que a gente precisa refletir internamente. O que está me faltando como caridade para ser essa pessoa mais generosa, né? E aí eu fiz algumas perguntas para a gente refletir. Moralmente sou caridoso, né? Eu tenho caridade moral, eu falo das pessoas, né? Ele fala aqui, ó, temos ouvidos caridosos, quando alguém fala alguma coisa, meu ouvido está sendo generoso na hora de ouvir, eu estou ouvindo assim, que absurdo. Como é que eu estou ouvindo isso? Será que essa escuta está sendo generosa, está sendo caridosa, está sendo fraterna, né? Será que moralmente, diante de algum mal que tenha me feito, eu estou conseguindo perdoar, estou conseguindo ser caridoso? Porque às vezes a gente acha, né, que alguém nos fez algo, está nos devendo algo. Isso é uma ilusão tão grande, mas a gente sente ainda dessa forma, como se alguém nos deve algo. A gente não coloca na conta de Deus, a gente bota na nossa conta e fala, você me deve, dentro de nós, né? Isso também não é ser caridoso. E por favor, não me leve a mal, eu estou falando de virtudes que eu possuo, não, assim, em alguma proporção, em algum percentual, sim, mas também quem trabalha internamente para ter. E aí o que nos falta? O que está me faltando em caridade? A gente tem que refletir sobre isso, né? O que está faltando para eu ter mais esse entendimento como estado de consciência? Não só pela ação em si, mas pela ação também, como o Márcio comentou. Começa fazendo alguma coisa que pelo menos algo está se trabalhando dentro, com certeza. Né? E aí, falo palavras caridosas na hora de me expressar. Será que eu sou caridosa? Sou amorosa? Sou gentil? Quando eu estou com raiva? Fica mais difícil, né? Um gatilho bem acionado, às vezes, nos custa, né? Quando a pessoa pega um gatilho nosso, às vezes, quando a gente vê, faz, não devia ter falado aqui, né? Falo palavras caridosas. Tenho pensamentos caridosos. O que eu ando pensando? A maior parte do meu tempo. Tirando todo o ruído mental das coisas que a gente tem para fazer, que a maior parte a gente está pensando o tempo inteiro. Segundo o estudo psicológico, a gente tem mais de 300 mil pensamentos por dia. O que eu penso a maior parte do tempo? 80% deles, geralmente, não é positivo. Ele está sempre preocupado com alguma coisa. E como é o meu olhar para o mundo e para as pessoas? Né? Porque isso, você entende agora essa caridade, como esse estado de consciência, esse meu olhar é tão bom, ele é tão gentil, ele é tão generoso. Não teria, o meu mundo seria mais leve. Né? Quando a gente vai descrever algo que estamos vivenciando, quando a gente vai estar num trabalho novo, ou qualquer outra questão que a gente esteja vivenciando na nossa vida, como está esse olhar? Está pesado? Algo nos aconteceu? Né? Como está esse olhar? Como está o olhar comigo para uma pessoa que está vivendo uma situação de guerra, por exemplo? Né? É um olhar pesado, é um olhar triste, é um olhar tenso. Então a gente precisa ressignificar tudo isso dentro da gente. E aí a gente vai refletir mais uma vez sobre a humanidade como um todo, né? Precisamos compreender que a humanidade é um todo. O entendimento da unicidade da humanidade se refere a um processo de autoconhecimento. Isso chamou muito minha atenção. Identidade e composição de seres que sabem o que são, cumprem o seu papel e juntos fazem algo maior. Aí o que eu entendi sobre isso? Eu estou aberta aí para debates mais profundos, que eu vou dizer até o que eu alcancei ver, tá? Autoconhecimento, né? E ele fala de identidade. Autoconhecimento, porque a gente precisa ter um autoconhecimento muito profundo. O que foi, Viviane? Ficou confusa?
O autoconhecimento, de a gente ter entendimento muito profundo, nós como seres humanos, entendemos a nossa percentual, a nossa parcela, quem nós somos, de identidade individual, que somos seres individuais, e a nossa contribuição dentro da humanidade. Porque estamos aqui não é só por nós mesmos, não. Eu sei que a gente entrou nesse sistema aí do contas apagadas, criações próprias, que mantém a gente bastante ocupado, pouco devotamento, né, as práticas espirituais, pouco entendimento, reflexão sobre a alma, pouca reflexão mais profunda sobre si mesmo, por que encarnamos, quem nós somos, para onde vamos, né? Quem é a nossa família espiritual, a gente nem reflete sobre isso, não dá tempo. Né? Tanta coisa para fazer, quando a gente vê, meu Deus, estou cansado, preciso dormir. Né? Então, é um sistema que traga a gente para o outro lado, mas a gente é a humanidade como um todo. E a gente precisa ter esse entendimento, porque estamos aqui, quem nós somos, para onde vamos, entender a gente como individuais, seres individuais, como eu estava comentando, né, como células individuais de um corpo que trabalha, cada um com a sua função, cada tecido, cada órgão, né? E esse processo entendendo a composição de toda a humanidade, né? Seremos um como extensão do outro. Não tem como eu fazer mal a alguém ou alguém se prejudicar e eu estar feliz com isso e achar que isso não tem impacto sobre a minha vida. Bem feito, mereceu. Não tem como eu ter esse olhar. Eu nunca vou esquecer, minha família inteira estava acompanhando um tal de um Lázaro no Brasil. Vocês acompanharam isso? Um tal de um Lázaro que fez um monte de coisa horrível, não vou entrar em detalhes, a polícia inteira perseguindo ele, ninguém achava ele se escondia no meio do mato, ele tinha conhecimento de não sei mais do que ele conseguia entrar. E todo o Brasil queria ver este homem desencarnar. E digo, mas então a gente se perdeu nisso. E quando aconteceu um desfecho trágico, bem feito, afinal, as pessoas aplaudiram. Então, em que a gente se perdeu nesse processo com a humanidade? Porque se a humanidade foi capaz de fabricar um ser como o Lázaro e tantos outros que tem por aí, é nossa responsabilidade também. Será que a gente não queria matar o Lázaro? A gente queria matar também aquilo que a gente tem dentro da gente? Pode ser. Eu acho uma ótima reflexão, com certeza. Como todo mundo queria crucificar o cara. Que era um serial killer, né? Sim. Aí, fazendo coisas odiosas, que também nós fazemos. Sim. Então, talvez matando ele, a gente mata um pouquinho disso dentro da gente. Em outras vidas, né? Sabe Deus o que a gente já fez? A gente tem 95% de inconsciente, um pouco mais que isso, pra gente não lembrar o que fizemos e quem somos. Aí quando a gente vê um lado, fala, vamos matar ele, né? Né? É, a mesma coisa quando mataram o Saddam Hussein, eu acho que foi meio chocante também. Com que direito que você julga com o mesmo... Sim. A mesma moeda, né? Sim. Que o ser humano acredita que ser capaz de poder tirar a vida de um outro, né? Que tribunal é esse que a gente cria, que a gente pode bater um martelo, que não é da lei de Deus, né? É a lei dos homens, que com o tempo vai evoluir, que a gente acha que tem o direito sobre a vida do outro, né? Eu acho que em parte é porque a gente confunde o senso de merecimento. Eu acho que a gente confunde as nossas ações e consequências. Então, obviamente, que todas as ações vão ter uma consequência, né? O Lázaro fez escolhas negativas. Sim. E ele vai ter uma consequência, ele não vai colher paz. Sim. Mas não quer dizer que ele merece. Sim. Essa que não cabe a gente esse papel de tirar a vida dele. Todos nós merecemos o melhor. Não importa. Concordo. As nossas ações são porque somos fracos, porque não estamos ainda elevados dessa maneira. Mas não quer dizer que nós não merecemos. Claro, e de que forma ele constrói? De que forma recupera um ser? Pode ser que um ser como, né, não vou falar mais o nome dele, assim, que Deus o tenha, mas alguns seres não consigam uma recuperação dentro desse campo dessa vida. Mas com certeza, eliminar o problema não é simplesmente cessar a vida. Porque aí você não resolve as questões, né? Então deve ter alguma outra maneira de a gente estar buscando soluções. E se bem um sentimento brotou tão intenso de adorei, bem feito, mereceu, a gente precisa olhar pra gente, porque se a partir do momento que a gente não sente nada, quem tá doente somos nós. Se eu faço bem a alguém que está tão sensibilizado, tão machucado, essa pessoa recebe aquele auxílio de uma maneira tão fragilizada e eu não sinto nada, talvez eu esteja precisando mais de ajuda do que essa pessoa, né? Porque às vezes a gente tem uma frieza, uma indiferença muito grande. Então a gente precisa olhar para isso também. Porque
porque isso é falta de caridade. Mas Somente de que ela levantou a mão primeiro, eu quero te escutar. é interessante essa reflexão, porque a nossa reação é sempre da justiceira, né, de querer fazer a justiça pelas próprias mãos, mas na verdade a reflexão que aqui o Espiritismo convida é quando a gente vê esses atos, é falar o que em mim é tão cruel, porque eu estou encarnada na mesma vibração que essa pessoa. Exatamente. Então eu estou vibrando aqui, senão não estaria encarnada nesse planeta. Então o que em mim ainda precisa ser trabalhado para que nós possamos evoluir, né? E como você falou, colocou muito bem, a nossa evolução em conjunto. Então cada um trabalhando na sua própria evolução, fazendo o seu autoconhecimento, como de Santo Agostinho, nós possamos devagarzinho ir limpando isso e vamos evoluir como humanidade, né? Com certeza, Santo Agostinho. Controla-se, né? Conhece-te, controla-te e transforma-te a ti mesmo. Será que esse sentimento, ainda bem que aconteceu, também não há um sentimento de proteção do coletivo? Eu pensei a mesma coisa. Do proteção do coletivo, assim. Tirando uma Eu pessoa acho que não é o assim. sentimento de morra, mas o sentimento de tirar fora. Eu acho que é ação e reação. Aconteceu o pior porque ele reagiu a uma ação, né? As pessoas queriam tirar ele para fora da sociedade. A ação dele trouxe uma reação. Sim, entendemos isso. Entendeu? Eu entendo, Mas eu eu entendi acredito o que mesmo vocês se tempo. sintam dessa forma, isso eu acredito. Que vocês se sintam, que bom que pelo menos estamos protegidos. Sei lá. Que vocês se sintam, mas a humanidade, as pessoas Não, eu celebraram. nem estou pensando em mim, estou pensando até como Como proteção coletivo. da família, dos seus filhos. Claro, claro. Sim. Eu falo que a gente celebra a violência. E a gente fala palavras horríveis como humanidade, né? E o corpo dele foi xingado depois de morto. Então existe um Não, discurso nada de justifica, ódio. com certeza. É um discurso de ódio, é mais reflexão do discurso de ódio, da falta dessa virtude. Mas assim, eu entendo a perspectiva de vocês no sentido de, pelo menos estamos protegidos. Vai que já aconteceu assim, que pelo menos foi desfecho e estamos mais libertos dessa situação, sei lá. Ainda que o olhar não seja exatamente isso. Eu acho que vem tudo do medo, daquilo que a gente começou, é o medo da escassez. Então, a escassez de vida, a escassez de O instinto de segurança. sobrevivência da espécie, né? Isso. Mas, se a gente pensar, esse medo da escassez, ele acaba alimentando a separação. Porque daí volta para o amigo do Márcio, que ele tem medo de perder tudo, então ele protege tudo e ele se isola. Só que a solução, na verdade, é a gente, se todos compartilhassem, nós teríamos menos medo de escassez, porque a gente sabe que se eu perder tudo, Eu tenho o meu de onde povo que vai cuidar de mim. Exatamente. E aí eu escutei uma vez que tem A nave tá buscando, né? na África, tem uma vila, uma comunidade onde quando alguém comete um erro, ele não é punido, não existe cadeia. Ele vai pro centro e as pessoas começam a falar, você é bom por causa disso. Ai, que Eles não legal. falam do erro da pessoa. Seria melhor aprender assim. Eles tentam nutrir o que a pessoa tem de bom. Porque, novamente, todos têm alguma coisa Claro boa. que sim. Mas se a gente nutre, você está errado, você é inferior, aquilo não vai. Claro, com certeza. Você encarcera, você tem sentença de morte. Como é que constrói assim? Concordo. E se você Claro. acolhe, então você Claro. se sente seguro e aquele medo de escassez começa. Mas a indiferença e o não acolhimento do outro, isso é o resultado da falta de autoconhecimento, de aceitação de si mesmo. Porque quando a gente se conhece, quando a gente se aceita, trabalha em se melhorar, a gente acolhe isso na gente e a gente consegue estender isso ao outro. Então a intolerância, né, aquela extrema em relação aos defeitos, às questões, mostra muito da nossa falta de entendimento de si mesmo. Como disse Jesus, nós somos sãos e precisam de médico. Esses são os enfermos. Esses que estão precisando de corpo. Com certeza. Então, só que enfatizando mais uma vez as virtudes associadas à caridade, que é a benevolência, né, que o Espírito Verdade falou, que entendemos que é o mestre Jesus. Entende-se por benevolência toda disposição favorável com o próximo, a cordialidade, a tolerância, a benignidade, são seus consentâneos. Benévolo é o que demonstra afeto, amizade, fraternidade e respeito. A gente tem a indulgência, que também é uma característica. Você vê como a caridade engloba tantas coisas, a caridade moral, né? A gente tem a indulgência,
é a capacidade de ser tolerante com as ações ou as imperfeições dos outros, é agir com bondade, fraternidade, solidariedade, misericórdia nos relacionamentos pessoais. Vou só dar uma adiantada aqui. Então, ele fala do perdão, que também faz parte da caridade, né? Perdoar é um processo mental e espiritual de cessar o sentimento de ressentimento, raiva contra outra pessoa, contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, conflitos, diferenças, erros ou fracassos, e cessar a exigência de castigo ou restituição. Você não me deve nada. Entrega a Deus. Entrega a Deus tudo referente a isso. Eu sei que a gente respira fundo quando vem essa parte, porque todo mundo tem água ali, alguma coisa que foi difícil. Mas que a gente pensa que a partir do momento que nós perdoamos, a gente começa a equilibrar as dívidas da vida que alguma vez a gente contraiu. E ninguém passa por determinadas situações em vão. Então, que a gente transforme e a gente consiga transformar esse sentimento dentro de nós, que a gente possa perdoar, né? E a caridade moral, que é conseguir com equilíbrio suportarmos uns aos outros, entendendo cada ser como ele é e não como gostaríamos que fosse, sabendo silenciar para ouvir alguém falar, mesmo quando a pessoa sabe menos que nós e se julga superior. Eles colocaram assim, eu achei legal, não tem tempo. Então, às vezes a pessoa está falando coisas e está tudo bem, a gente está ouvindo, a gente está respeitando. Eu imagino que quando a gente faz algumas orações e preces, nosso mentor deve ter o mesmo sentimento, né? Não sabe o que está pedindo, está se comprometendo, mas está aqui para te ajudar e está tudo bem. Né? E a caridade e o respeito. A gente já está concluindo. Caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Né? Um sentimento de fraternidade. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. Né? Isso chamou bastante minha atenção também. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. Não olvideis, não esqueceis, jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, caso esteja desencarnado, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um irmão perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso algo ao que os ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Né? Então, vá encontrar uma forma de auxiliar e ajudar. Né? Entendendo essa caridade, como ele fala, nem sempre aquele que está oferecendo, que está auxiliando, talvez seja o que mais precisa. E a gente ainda não entenda isso. Né? E aí tem a Paulo de Tarso, que eu amo, né? Essa que ele pega dos Coríntios, que ele definiu a verdadeira caridade deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração. Né? Alguém quer ler essa parte? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tim. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e eu não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Não é lindo isso? Você entende o sentimento que está sendo desenvolvido? Eu achei isso tão maravilhoso, né? Que ele Tem pegou gente que acha que a primeira fase ainda é do Rei Raposo. Ah, mas se difundiu, deixa eu pensar, né? Mesmo com ele cantando, foi maravilhoso. Isso mesmo. Às vezes a gente, né, não passou alguns valores para as outras gerações, que eu acho que é importante. Tem tanto texto lindo, tem tanto texto lindo na Bíblia, tem tanto texto lindo na filosofia, e que a gente poderia dividir, que acrescenta tanto, que nos faz sentir melhor. Entendendo esse sentimento, se você não está sentindo, não adianta. É um estado de consciência, não é uma ação, né? Está no nível do ser, como a gente já debateu anteriormente.
E ainda continuando, ele falando da caridade, a caridade é paciente, ela é doce, né? Ela é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melinda e não se irrita com nada. Eu digo, essa parte não ficou pra mim. Né? Que a caridade ela é paciente, ela é amorosa, né? E ela não tem nem um pouco de orgulho, ela é humilde. E a gente vai entendendo tantos valores que está associado a isso, né? Eu também associei que, né, seria realmente essa fraternidade, né? É isso que está se referindo ao livro dos Espíritos. Está no livro Renovando Atitudes de Francisco do Espírito Santo Neto, também mencionando esse trecho. Caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos, amor, respeito para com todos, amor, respeito para com as imperfeições alheias, amor e respeito aos ofensores. Aqui estão as regras básicas da conduta de Cristo. Não olvidemos, porém, que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou manter cumplicidade, né? Também está no livro Renovando Atitudes, né? Lembrando que respeito é uma virtude nossa, independente do que o outro faça. Às vezes a gente acha que desrespeitou porque mereceu. Agir dessa maneira em consequência do que a pessoa fez. É uma virtude interna. Então, se a gente tem respeito, a gente respeita independente de qualquer coisa. A gente esquece um pouco disso, né? Isso está no fruto do nosso egoísmo. Quando a gente acredita que julga, a gente faz umas ações porque a gente está recebendo aquilo. E a gente esquece de trabalhar esses valores internos. Concluímos ajustando o texto de Paulo ao nosso melhor entendimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e também dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tiver amor e respeito aos seres humanos. Então a caridade é amor e respeito a todos os seres humanos, é esse entendimento, né, que somos todos uma grande família. E eu juro que essa aqui é a última. Pode ficar pondo. E aí ele fala, né, que a grande e insofismável carência, portanto, na sociedade terrestre de valores morais que a caridade propicia, porquanto encontrando-se a consciência humana iluminada pela fé no dever e nos bons frutos. Disso decorrentes a esperança trabalha pela remoção do egoísmo que domina o coração das criaturas, abrindo espaço para a conquista sublime da felicidade, porque se somos caridosos, nós somos felizes. E você imagina que é caminhar no mundo, se movimentar nele com todas as virtudes no seu coração, já está vivendo um mundo de regeneração, não é verdade? Está com o coração leve. Então, desse modo, a caridade, no seu relevante sentido moral, está reservada à missão de transformar a terra para melhor, proporcionando a conscientização dos seus habitantes, trabalhando em favor do equilíbrio e da harmonia geral. Está no livro da Joana de Ângeles. Caridade é o amor em ação. E aí a última frase da Ivone, que é: caridade é o amor na sua expressão máxima, né? Na sua expressão máxima, nessa aqui. E é isso, gente, por hoje. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela participação. Espero que vocês possam refletir sobre tudo que a gente conversou hoje. A gente se torne mais caridoso. Obrigado.